aí, pessoal, da primeira série Ensino Médio, sejam todos bem-vindos a mais um momento aqui nas nossas aulas de Geografia. Bom, eu sou o professor Jefferson, né? Estou aqui com vocês, vamos conhecer mais informações sobre coisas que estão acontecendo aí na superfície terrestre e que são muito importantes da gente poder conhecer, né? Saber como funciona, saber aí como que isso afeta a nossa vida. Hoje, inclusive, é um tema muito interessante. Vamos lá, aula de 6. Nessa aula 6, temos aí objeto de conhecimento, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. No detalhamento, conflitos de ordem ambiental em nível mundial, nacional e local. O tema desta aula, pessoal, nós vamos verificar nesta aula agora, nesse momento, sobre os impactos ambientais. É um tema que é muito importante da gente analisar, muito importante da gente perceber, a gente vai tentar entender o que isso gera de consequências aqui, com foco aqui no Brasil, né, as consequências para algumas populações que dependem da floresta, e também algumas ações aí, né, para tentar minimizar. A gente vai falar aí também sobre uma questão socioeconômica, questão política que envolve também a questão dos impactos ambientais no Brasil, principalmente no Brasil. Vamos lá. Gente, uma paisagem como essa aqui, ela é sempre muito agradável de se ver, né? Tem gente que gosta muito, que foge, né, para lugares como esses, né, para tentar descansar, relaxar um pouco, né? Mas a verdade é que quando a gente vê aí, né, a evolução das sociedades, existe um problema muito sério envolvendo justamente a perda, né, a mudança de paisagens como essa aqui, né, uma retirada de materiais ali das florestas, principalmente por motivos de economia, né, de dinheiro e etc. Isso acaba mudando muito a realidade de muitas áreas que antes eram assim e depois passaram a ser de outra forma, né? Se transformaram em outras coisas. Então, hoje em dia, pessoal, os adultos, as pessoas que trabalham com isso, os políticos, né, os estudiosos aí do clima, das vegetações, da natureza em geral, e até mesmo analistas políticos, né, eles discutem muito o quanto que as mudanças na natureza estão afetando a sociedade, né, que está perdendo cada vez mais isso aqui, de maneira mais acessível, né? Então a gente vai começar verificando agora, pessoal, que essa questão de mudanças climáticas, né, de alterações na natureza, isso gera, sim, muitas consequências. Isso que nós vamos ver ao longo dessa aula aqui, mas que ao mesmo tempo que essas mudanças geram algumas consequências, tem gente que está tentando, né, minimizar esses problemas aí. É isso que a gente vai tentar equilibrar nessa aula. Vamos começar verificando essa primeira tela, que trata exatamente, né, da questão das mudanças climáticas, dos prejuízos aí à natureza, né? A gente vem observando a cada momento, né, que imagens como essas que vocês estão vendo aí na tela têm sido cada vez mais comuns, né? Um nível de chuva muito intenso em determinados pontos do planeta, ciclones, né, terremotos, as secas, ondas de calor. Tudo isso são alterações que as pessoas já estão percebendo que está acontecendo de uma maneira mais intensa. Não é que nunca existiu uma chuva intensa, não é que nunca existiu um período de calor intenso, mas é que isso vem sendo medido e as observações trazem isso, né, essa percepção de que está vindo mais forte, né, do que o normal. É basicamente isso. E essa que é uma das grandes preocupações das pessoas que estudam com isso, das pessoas que vivenciam, né, que vivem nessas áreas aí naturais. Uma preocupação que é basicamente isso que a gente vai ver na próxima tela, né? Que se essas mudanças ali, se elas não forem mitigadas, ou seja, se não for reduzido, né, isso pode afetar muito a condição de vida das pessoas nas próximas décadas. Então, por isso que tem muitas pessoas que trabalham, muitos ambientalistas que sempre estão tentando trazer ali para a discussão essa questão de, olha, está desmatando muito, está queimando muito, está sujando muito o rio ali, como é que vai ser, né, para a produção das coisas, para a renovação natural aí dos elementos ali da natureza, para a qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do solo, enfim, né? Isso é uma discussão que está acontecendo, né? Vários países aí, pelo menos os países preocupados, né, com a questão ambiental hoje em dia, eles estão sempre tentando equilibrar, né? Porque a
a questão do desmatamento, a questão da retirada da natureza, está diretamente relacionada, pessoal, com dinheiro, né? Tira da natureza, bota nas fábricas lá, transforma em mercadoria para ser vendido, para a gente usar e para gerar dinheiro. Né? É um ciclo, né? Dentro do sistema capitalista como a gente vive aí. Né? Então a gente vai agora focar especificamente na questão do Brasil, a gente vai ver nessa próxima tela aí. Imagens como essa têm aparecido muito, né, recentemente nos jornais brasileiros de maneira geral. E aqui no território brasileiro, né, o desmatamento, as queimadas, isso acaba gerando uma consequência muito direta. Né? Uma cena como essa aí que está aparecendo gera uma consequência direta no ar. Né? Quando você libera com esse processo aí de queimada, gases do efeito estufa, né? Gases que são ruins para a respiração humana. Né? Então acontece isso que está aparecendo aí nessa imagem, é retirado o material, é queimado aquela vegetação que estava ali para poder abrir esse pasto aí. Só que uma consequência direta, além da questão do desmatamento, também a questão da qualidade do ar que vai piorando nesse sentido. Essa fumaça aí, pessoal, essa fumaça branca que está aparecendo na imagem, ela vai junto com as massas de ar e vai indo para as cidades, vai indo para as outras áreas, vai dificultando ali essa dinâmica da natureza, né? Porque houve uma mudança causada ali pelo homem. Quando a gente pensa no território brasileiro, essa discussão, pessoal, que a gente está falando aqui de queimada, de matamento e tudo mais, né? Ela já está acontecendo, né? No mundo todo. Mas com foco aqui no Brasil, a gente observa que, olha ali, ó, já está acontecendo ali, né? Já está aparecendo, está vindo ali, né? Quando a gente vê essa questão, né, das queimadas sendo muito fortes, aqui no território brasileiro a gente tem observado muito a área do Cerrado brasileiro, né, Centro-Oeste, umas partes ali do Sudeste, do Nordeste, né, que tem sofrido muito com essa questão de retirada de vegetação para poder gerar, né, dinheiro a partir da agropecuária, né, principalmente. Na Amazônia também isso tem acontecido bastante. Né? Então a gente tem essa situação de uma paisagem que estava tudo certo até então, mas aí começam a fazer áreas ali, começam a abrir áreas e essas áreas vão se expandindo cada vez mais e retirando material, né? Cada vez mais ali da natureza. Isso as pessoas vão observando isso. Aquela comunidade que fica ali no interior começa a ver cenas como essa ali, cada vez maiores, né? O pessoal retirando material, queimando floresta ali, isso acaba sendo mais perceptível quanto mais isso vai avançando no território brasileiro. Né? O porquê, a gente sabe, né? Como a gente já falou, está motivado por dinheiro. Né? Basicamente isso. Vamos continuar, então, verificando. Essa outra imagem aí, pessoal, que é uma imagem real, né? Ela também traz essa ideia, né, de que está acontecendo. Né? As coisas estão acontecendo, não tem jeito. Né? E o motivo principal, como aparece aí no primeiro tópico, é basicamente para a criação de pastagens, né? Para colocar ali o gado, para colocar ali as fazendas ali de pecuária e também para a expansão agrícola. Aqui no território brasileiro a gente tem uma produção, por exemplo, de soja muito intensa, né? de milho, né? Enfim, várias outras, cana-de-açúcar, enfim. E tudo isso precisa de um terreno. Né? Então, para produzir, foi aberta aqueles terrenos ali para produção, beleza, gerou a riqueza. Só que aí a questão é que isso está aumentando. Cada vez mais áreas estão sendo utilizadas para plantios ali, né, para a produção agropecuária. Tudo bem, gerando muito dinheiro para quem está produzindo isso aí, né, mas ao mesmo tempo gerando uma consequência na natureza. E aí, pessoal, a questão da agropecuária, ela está diretamente ligada ao desmatamento. Esse é um ponto que é assim muito complicado de discussão, porque envolve, né, decisões políticas, envolve a questão da ilegalidade, né, porque as coisas vão acontecendo ali, às vezes de maneira ilegal, aí depois o governo vai tentar fazer, aí depois faz ali um ajuste, aquilo ali acaba virando mesmo terreno para agropecuária e fica por isso mesmo. Né? Então tem essas situações que acabam prejudicando ali toda essa dinâmica, né, na natureza, né, porque vai simplesmente avançando. Essa animação que a gente vai ver agora mostra essas etapas, né, do desmatamento. Ocorre a extração de madeira, né? Ocorre a extração de madeira que está acontecendo ali, né? Vai sendo retirado, botado nos caminhões ali, vai sendo botado nos caminhões
e vai indo embora, né? E vai indo embora, vai sendo colocado ali nos caminhões, tem toda essa situação ali da questão da extração de madeira. Depois que tiraram as árvores grandes para poder mandar, né, para fora, para poder extrair, né, vem uma outra etapa que é o corte raso, né, que é para justamente limpar toda aquela área ali, corta ali as plantas menores, né, que não servem, justamente para abrir, e abrindo a passagem, e abrindo o caminho, né? E aí tem essa situação aí que envolve essa questão ali do corte raso para auxiliar, né? E por fim, a gente vai ter ali exatamente, né, a queimada acontecendo, né, os gases do efeito estufa, e é muito complicado, né, essas situações aí com relação a essas queimadas, porque, gente, não sei se vocês já tiveram num ambiente como esse aí, mas terrível, né? Terrível. Queimou tudo. Olha só que desastre. Tá assim um negócio aqui insuportável aqui nesse lugar. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição de continuar aqui, né? Não vai dar, gente. A gente tá falando de queimada aqui, não tem a menor condição. Imagina uma pessoa vivendo aqui num lugar desse, né? Não tem como. Isso acaba prejudicando todo mundo que tá ali, toda a fauna, toda a flora, todas as pessoas que estavam vivendo naquelas comunidades ali, tá totalmente sem condição. Gente, vai ter que chamar bombeiro aqui para resolver isso aqui. Eu vou ter que dar uma parada, gente, porque tá muito complicado aqui, pessoal. Tá? Meu Deus, o que está acontecendo? É muita fumaça. Meu Deus, o professor Jefferson está passando mal. E você sabe que a fumaça é perigosíssima. Esse mesmo processo que a gente observou aí, né, com o professor Jefferson, é também possível observar nas queimadas. A gente chama essa reação de combustão. E nela é possível observar vários compostos químicos, como é o caso do dióxido de carbono, também o monóxido de carbono, já na combustão incompleta, assim como o carbono fuligem, que é aquele particulado escuro que é possível observar nesse tipo de processo. Nossa, e essas partículas que você falou, né, esses compostos químicos, quando entram em contato com o nosso organismo, causam um monte de doenças, né? Por exemplo, o monóxido de carbono. Se uma pessoa tiver um ambiente fechado com monóxido de carbono, ela pode morrer por asfixia, né? Porque ele ocupa ali o espaço do oxigênio dentro das células. E no caso da fuligem, quando a pessoa inala essas partículas, né, de fuligem, vão parar lá no sistema respiratório, nos pulmões, e aí a pessoa pode ter uma série de doenças, né? Por exemplo, a asma pode ser agravada, ela pode desenvolver bronquite, entre outras doenças, né, que estão associadas a essa fumaça toda. Muito perigoso mesmo. Mas calma, que tá voltando. Bora assistir. Beleza, gente. Né, a gente voltou, né? Voltei aqui. Olha, não sei nem o que dizer, né? Aconteceu ali, isso aí é horrível, né? Uma situação como essa ali não pode ficar num lugar como esse, né? A gente sabe que inalar fumaça, né? Estar em ambientes com fogo ali muito, muito próximo, né? Acaba gerando muitos prejuízos, sem contar na questão visual. Peraí, gente, agora é de verdade. Agora é de verdade, tá? Gente, então, depois que acontece uma situação como essa aqui, é sempre importante a gente lembrar, tá, gente, que isso não aconteceu por acaso, quando a gente fala de território brasileiro. Tem sido muito comum a situação das queimadas acontecerem, né, de maneira muito intensa, sempre motivadas por alguma coisa, principalmente pela questão de dinheiro, pela questão mesmo de produção econômica, né? Mas a gente sempre tem ali pessoas que dependem de áreas como essa, né, para poder sobreviver. E quando acontece uma situação dessa, tem aí qual decisão que vai ser tomada? Como é que vai ser feito? Vamos tentar resgatar isso aqui? Vamos tentar trazer pelo menos uma parte do que foi antes, né? E tem gente que está preocupada com isso. Tem gente que depende tão diretamente disso que começa a fazer, quando acontece uma situação como essa, de tentar defender, né, um território como esse ali. Sabe quem são, pessoal? As pessoas que dependem muito disso e que muitas comunidades tentam defender isso aqui a todo custo, mesmo com muita coisa contra, mesmo com muito incentivo contra, né? Quem defende muito isso é justamente
os povos tradicionais, as comunidades tradicionais. É isso que a gente vai ver na próxima tela, né? Que traz ali essa importância desses povos, dessas pessoas que estão vivendo lá no meio dessas áreas, né? O texto oficial, pessoal, trata comunidades tradicionais como pessoas que são culturalmente diferenciadas, né, que têm uma organização própria. Não são pessoas que estão vivendo numa cidade urbanizada, são pessoas que vivem, né, ainda utilizando práticas específicas daquele grupo, práticas que vão sendo passadas de geração para geração. Isso envolve as comunidades indígenas, né, envolve comunidades quilombolas e outras, né, comunidade de pescadores, enfim, né, e eles ocupam territórios e eles usam esses recursos, como a gente vai ver aí, né, usam esses recursos naturais para poder continuar existindo do jeito como eles sempre existiram. Basicamente assim que funciona uma comunidade tradicional, né? Então, tem muito cuidado envolvido nesse sentido, né? As pessoas das comunidades tradicionais, elas vivem, né, culturalmente falando, essa natureza, esse Brasil que já estava aqui, e vão repassando, né, com alguma evolução tecnológica, claro, né, mas sempre preservando ali determinadas práticas. Mas também, pessoal, existe um termo que tem sido muito importante quando a gente fala de questão ambiental, de comunidade tradicional, né, de impacto ambiental e tudo mais, que são os povos da floresta, né, como estão aparecendo aí na tela. Tem uma pequena diferença, né? As comunidades tradicionais, elas lidam com diversas situações. As comunidades tradicionais, elas lidam com diversas situações, né? Mas os povos da floresta, né, eles têm essa característica de depender diretamente dos recursos que vêm da floresta. Como a gente viu ali alguns exemplos, né? As pessoas que trabalham entre os seringueiros, né? Pessoas que têm ali esse tipo de atividade que depende daquilo ali, né? Se não tiver mais floresta, ou faz um retrabalho, né, de tentar reorganizar aquela área ali, ou acabou. Então, isso acabou tem sido, né, muito discutido no território brasileiro do quanto que pessoas dependem daquilo. Só que uma outra vertente da opinião, né, a opinião pública e certas pessoas que se beneficiam financeiramente disso, né, é que não, tem que tirar essas pessoas mesmo, manda ela para as cidades lá, aqui a gente precisa produzir, a economia tem que crescer, gente, a economia tem que não tem essa não, né? Essas pessoas podem ir para qualquer lugar, vão lá para longe, vão evoluir, vão crescer, bando de selvagem aí, para quê, né? Tem que deixar isso aqui mesmo para a gente poder produzir, gerar dinheiro, né? Então são duas vertentes, né, que têm sido muito discutidas há muito tempo no território brasileiro e que ainda estão acontecendo, né? Vamos continuar. A crise ambiental, esses problemas relacionados ali às questões ambientais, eles afetam essas comunidades porque depende da natureza, né, por conta disso. Então, quando a gente fala de produção econômica e contra, né, povos tradicionais, isso acaba afetando, né, diretamente essas pessoas. Vamos dar uma olhada nesse mapa, pessoal, que mostra a produção, a área plantada de soja no território brasileiro, a expansão da fronteira agrícola de soja no Brasil. Vamos analisar esse mapa, pessoal? Esse mapa tem um título, né? Esse mapa ele tem uma escala que representa ali, né? E ele tem uma legenda. Cada ponto vermelho representa onde tem áreas ali de plantações de soja. Lá em 1973, observa como essa área estava concentrada aqui no sul, no sudeste brasileiro. Quando a gente vê os outros anos, 1980 houve um avanço, 1990 também avançou muito no centro-oeste, e assim sucessivamente. Quando a gente vê os dados de 2018, olha como está expandida a produção de soja, né? É isso que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Quando a gente tem esse tipo de aumento, né, na produção, é disso que a gente está falando. Para poder colocar uma fazenda ali, uma produção de soja, quem estava ali teve que sair, né? Então cenários como esses aqui interessa, né? Queimou tudo mesmo. Então, abre isso aí, queimou, gente. Poxa, que pena, né? Queimou essa área aqui. Então, infelizmente, vamos ter que produzir aqui, né? Para não deixar improdutivo, né? Bota aí, né? A gente cuida aqui. É meu, hein? Isso que é meu. Pronto, vou começar a produzir aqui, vou começar a ganhar dinheiro. É claro, né? Como a gente falou, essas formas de discutir a questão ambiental no território brasileiro, elas passam
pela questão dos ambientalistas e das pessoas que representam ali os fazendeiros, né, as pessoas que trabalham com agropecuária, né, os grileiros, enfim. Essa galera, ela está contra as pessoas que defendem a questão ambiental. E a gente observa que a luta dos chamados povos da floresta, ela tem avançado, né, ao longo do tempo, principalmente nas últimas décadas. Tem um personagem, uma figura histórica muito importante para essa sociedade, esse grupo, né, da sociedade, que é o Chico Mendes, como a gente vai ver nessa tela aí, né? Ele foi muito relevante para essas lutas históricas aí no território brasileiro, das pessoas que dependiam da floresta, que são os seringueiros, né? A luta dele começou lá no Acre, né, e lá nos anos 70, né, liderando o sindicato ali dos seringueiros, e isso acabou expandindo muito, né? Ele teve uma tática muito interessante de sempre trazer a comunidade, sempre trazer o jornalismo, né? Sempre divulgar isso para órgãos tanto nacionais quanto internacionais também. E isso acabou trazendo um olhar muito grande para essa questão ambiental, mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que, da mesma forma que a preocupação ambiental avançava, a fronteira agrícola também ia se expandindo, como a gente viu agora há pouco. Vamos continuar vendo na próxima tela, né, mais informações. Por exemplo, vamos dar uma olhada, né, na próxima tela. Uma das táticas, né, muito famosas aí desse período é justamente a questão do empate, né, que é um método de tentar impedir, né, um método que traz um cenário interessante ali quando você tem formas de impedir o desmatamento, né? Então essa atuação dele da questão do empate acabou levando à criação, por exemplo, depois que ele foi assassinado, a criação das reservas extrativistas, as RESECs, né, que são as unidades de conservação, que são importantes para o desenvolvimento sustentável, enfim. Né? Então a gente observa que, a gente vai dar uma olhada agora aqui, né, a nossa floresta ela já está um pouco mais cuidada, aqueles nossos colegas ali, né, começaram ali a preservar um pouco, mas tem, como a gente sabe, né, o pessoal aqui não está querendo não, tem, né, aqui, né, o pessoal aqui é peixe pequeno, né, tem gente que mandou essa galera vir aqui mandar esse bando de pobre aí, esse monte de gente embora aí. Só que o método do empate tem essa característica, né? Ele não tem ninguém, não fica ninguém com pau, com pedra, com arma. É simplesmente uma forma de você impedir o avanço, porque essas pessoas, a ordem que essas pessoas tinham, né, não era de matar a gente, era de abrir o pasto, abrir a floresta ali. Só que o método do empate tem essa característica, né, de você não deixar ninguém aqui, não pode, tentar convencer as pessoas que estão trabalhando, vocês são trabalhadores que nem a gente aqui, estão seguindo ordem, a gente não vamos fazer, não, tem gente aqui, tem gente acampada aqui, não tem como fazer, então tem essa característica ali que acabou sendo bem sucedida em algumas situações, né? Como a gente viu, o próprio assassinato do Chico Mendes, como a gente vai ver, né, na próxima tela aí, né, ela acabou permitindo com que esse tipo de discussão acontecesse e que consolidasse ainda mais. Ele foi assassinado em 1988, na porta de casa, uma situação assim muito ruim, né? Foi assassinado, obviamente, por fazendeiros, né, que amando, né, de fazendeiros ali que tinham seus interesses em tentar justamente avançar a fronteira agrícola, né? As reservas extrativistas, pessoal, elas têm essa característica de permitir a exploração sustentável da floresta, né? Você tem ali a produção ali, ela não está intocável, ela está sendo intocável, ela está sendo utilizada, é o manejo sustentável do pirarucu, é o manejo ali da seringa, do látex, né, da castanha, enfim, para poder avançar sem precisar derrubar a floresta. Basicamente essa que é a função. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada nesse mapa aí que traz justamente as RESECs, né, e as unidades de conservação no Brasil. Olha, preste atenção nesse mapa. Todas as áreas que estão aqui pintadas, elas representam alguma categoria da unidade de conservação, né? Ou é uma reserva extrativista, ou é uma estação ecológica, ou é uma área de proteção ambiental, enfim. Então elas estão distribuídas dessa forma no território brasileiro. Como a gente vai ver na próxima tela, pessoal, eu vou trazer de volta aquele mapa da fronteira agrícola para a gente observar como é importante a gente compreender o que os mapas estão dizendo para a gente. O mapa da expansão agrícola de soja no Brasil, olha só como ela tem mais ou menos esse sentido, né, da expansão que foi acontecendo. E ela tem basicamente essa característica aqui, né, de estar presente em boa parte do centro-oeste brasileiro, do sudeste, do sul. Mas quando a gente vem para o mapa das unidades de conservação, é como se a mesma coisa, é como se esses mapas se complementassem,
Não é mesmo? Então, enquanto você tem a região norte com uma grande quantidade ali de unidades de conservação, você tem do outro lado um plantio de soja que vem avançando cada vez mais. Então, quando a gente analisa esses mapas e o que eles querem dizer para a gente observa claramente, né, que é por isso que está tendo muita discussão, né? Por isso que está tendo tanto desgaste político, porque tem gente querendo avançar na produção econômica e, ao mesmo tempo, tem pessoas preocupadas em não deixar avançar tanto assim, né, para deixar o Brasil manter com uma certa diversidade ecológica, biológica aqui no nosso território brasileiro. Então é uma discussão que ela está acontecendo, mas a verdade é que a expansão da fronteira agrícola ela está acontecendo. Mesmo com ações como essas aqui, né, acontecendo, ela está avançando. Politicamente falando, a gente tem ali, né, muitos representantes políticos que realmente concordam que o ideal mesmo é tirar a floresta, botar a produção agropecuária ali e gerar dinheiro para quem estiver produzindo, né, ali, e a questão ambiental fica em segundo plano. Então aí é uma discussão que ela ainda está acontecendo, né? A gente vamos ver na próxima tela, inclusive, né, as críticas, e tem muita crítica, muita pressão sobre essas áreas de reserva, né, porque a expansão agropecuária ela continua acontecendo, né, a gente observa uma falta de fiscalização muito grande nessas reservas, falta de verba para fiscalização, até mesmo algumas denúncias de atividades dentro de algumas reservas que não estão cumprindo o papel ali, estão fazendo outro tipo de atividade, isso aí é outro problema, né? Pessoas que eram para ser responsável por defender aquilo, está fazendo de um jeito errado, ali está ocupando aquelas áreas de um jeito errado, né? A gente observa que cada governo que vai passando no território brasileiro, algumas coisas vão avançando, mas algumas coisas vão simplesmente deixando a boiada passar, né? Tem essa característica ali de ameaçar justamente a questão sustentável no território brasileiro. O Brasil é um país que, historicamente falando, ele sempre foi muito bem visto, né, com relação à questão ambiental, né? Tem uma forma, mesmo, né, décadas passadas, a gente observa que o Brasil tem uma característica, né, de tentar manter isso aqui, tentar manter, né, uma visão de que o Brasil é um país que tem uma preocupação ambiental, ao contrário de outras nações. O problema é quando determinados atores políticos, né, não têm essa mesma percepção, tem uma outra percepção, e isso acaba desequilibrando um pouco, né, o que vai ser o futuro do território brasileiro com relação à questão ambiental. Então, os problemas ambientais, eles acontecem, as discussões sobre as mudanças climáticas, elas acontecem, isso afeta o ambiente, como afetou aqui, né, ainda agora, mas a gente sabe que tem sempre muitas pessoas que têm ainda, né, esse tipo de preocupação para tentar resgatar, para tentar reestruturar, para tentar manter. A gente sabe que as paisagens, depois que passa por um momento de estresse, ela nunca volta 100%, mas sempre o que puder ser feito, esses ambientalistas, as pessoas preocupadas em discutir isso da maneira certa, eles vão tentar, né, vão tentar melhorar de alguma forma, ainda que na realidade brasileira atual, a expansão da fronteira agrícola ela está acontecendo, porque a necessidade da expansão aí de dinheiro, né, a expansão da fronteira agrícola é equivalente à expansão de geração de dinheiro, ela vem sendo cada vez mais forte.